Em fevereiro de 93, Denise Fergus foi a um shopping com seu pequeno filho James, de apenas 2 anos. No local, Denise parou em uma loja e foram precisos poucos minutos de distração para que ela se desse conta de que James havia desaparecido. Ainda confusa, ela começou a procurar pelo garoto discretamente, mas quando percebeu que ele realmente não estava por perto, entrou em desespero. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karine Messi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre o caso James Burge, uma criança de apenas 2 anos que foi assassinada por outras 2 crianças. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e se vocês gostarem mesmo, vou pedir para que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. James Burge nasceu no dia 16 de março de 1990 no Reino Unido. Filho de Denise Fergus e Ralph Burge, o garoto era descrito como uma criança gentil, elétrica e que adorava dançar as músicas do Michael Jackson. O James também tinha facilidade de fazer amizade com outras crianças e talvez isso explique o porquê ele aceitou acompanhar 2 crianças estranhas sem hesitar. Tudo começou em fevereiro de 93. James foi com sua mãe Denise ao Strange Shopping Center, localizado na cidade de Bolton, próximo a Liverpool, no Reino Unido. A Denise tinha o costume de levar o James para todo o canto e ele adorava esses passeios casuais. Quando ela ia ao mercado, por exemplo, o James era aquela criança que ficava pilotando o carrinho de compras, então era quase sempre tudo divertido entre eles. E essa de colocar o James no carrinho, por mais que fosse uma brincadeira para ele, para Denise era mais como um método de segurança. Isso porque ela era uma mãe bem cuidadosa e como o James era uma criança bastante levada, colocá-lo num carrinho durante as compras era como se ela pudesse ter um controle sobre ele. Porém, infelizmente, naquele dia 12 de fevereiro, a Denise não colocou o James no carrinho. Ela parou em um açougue e deixou ele em um canto próximo e enquanto ela mexia na carteira, foram precisos apenas alguns segundos de distração para que ela se desse conta de que o pequeno havia sumido. Então ela começou a procurar pelo James e a princípio ela não se exaltou tanto porque ela ainda acreditava que ele estava por perto, talvez em meio à multidão, mas após se dar conta de que a realidade não era essa, então a Denise entrou em desespero. Ela então acionou os seguranças do shopping, que também passaram a procurar pelo James. O nome do garoto e a descrição de sua aparência física foram informados nos altos-falantes, mas nada aconteceu. A essa altura, a Denise já estava bastante desesperada, então a polícia foi acionada e a partir daí as buscas pelo James ultrapassaram as paredes do shopping. Uma das primeiras coisas que a polícia solicitou foram as imagens das câmeras de segurança próximas ao local do desaparecimento e o que eles identificaram nas imagens foi algo animador. Isso porque as imagens mostravam o James saindo do local acompanhado do que pareciam ser 2 crianças. Esperançosa, Denise logo se animou, pois para ela, os garotos haviam visto James perdido e então levado para algum adulto responsável que pudesse ajudá-lo. Contudo, a história foi tomando um outro desfecho, pois nenhum segurança dos outros setores do shopping haviam recebido um pedido de ajuda de um garoto perdido. E é a partir daí que a história começa a ficar assustadora. Naquele dia 12 de fevereiro, John Venables e Robert Thompson cabularam a escola para badernar no Strange Shopping. Os 2 garotos tinham 10 anos de idade e um histórico bastante problemático. Entre suas travessuras mais perversas estavam pequenos furtos em lojas e também assassinatos de animais domésticos. Porém, chegou um momento que essas travessuras, que na verdade eram crimes, não estavam mais satisfazendo os 2 garotos. Foi então que eles decidiram elevar o nível de crueldade e o próximo passo era matar uma pessoa. Como eles eram crianças, logo eles deduziram que a vítima perfeita seria uma criança. É dito que semanas antes de sequestrarem o James, os 2 haviam tentado sequestrar uma outra garotinha sem sucesso. Então eles seguiram na intenção de concretizar esse plano maléfico e como eles iam bastante ao Strange Shopping, eles sabiam que lá tinha uma grande movimentação de crianças que iam acompanhadas de seus pais
então eles só precisavam de uma oportunidade. Infelizmente, essa oportunidade aconteceu. Naquele dia, eles foram ao Strand Shopping na intenção de sequestrar uma criança. Horas antes de sequestrar o James, eles tentaram raptar um outro menino. Uma mulher que passeava com seus 3 filhos pequenos se descuidou por alguns segundos e viu o seu caçula ser atraído pelo Robert e pelo John. A sorte foi que ela conseguiu ver a tempo e impedir, mas ali ela já ficou desconfiada, só que eles fugiram e como eles eram crianças, possivelmente por isso que ela não tomou nenhuma atitude. Eles então continuaram a caminhar pelo shopping na busca da vítima perfeita e foi então que eles avistaram a Denise e o James e como eu disse antes, foi preciso alguns segundos de distração da Denise para que eles conseguissem raptar o James. Imagens de segurança mostraram o exato momento em que os 3 caminhavam em direção à saída do shopping. Eles então saíram do lugar e caminharam pela cidade por cerca de 2 horas. Nessa caminhada, possivelmente, o James começou a chorar bastante e na tentativa de silenciá-lo, um dos garotos o agrediu na cabeça, causando um leve sangramento. E esse machucado chamou a atenção. Pelo menos 38 pessoas disseram ter avistado os 3 garotos, mas somente 2 resolveram parar para ajudá-los. Uma das pessoas perguntou por que o James estava chorando e um dos garotos respondeu que ele era um irmão mais novo e que eles estavam o levando para casa. E talvez isso, o fato de uma pessoa ter parado os 3 para questionar sobre o choro, enfureceu um dos garotos e eu acredito que esse foi o motivo pelo qual o James foi machucado na cabeça. Inclusive, é dito que esse foi o motivo do segundo contato. A pessoa perguntou por que o James estava sangrando e novamente os garotos disseram que ele era um irmão mais novo, que ele havia se machucado e que eles estavam o levando para a mãe. Enfim, essas 2 pessoas compraram as mentiras do John e do Robert e logo eles seguiram o caminho rumo ao plano macabro. Eles então levaram o James para uma linha ferroviária deserta que não era tão longe do shopping, pouco mais de 4 quilômetros. Essa linha ficava próxima a um ferro velho abandonado, então era o lugar perfeito para o crime. Começava-se então uma série de torturas contra o pequeno James. O Robert e o John começaram a espancá-lo com chutes, socos, pedradas e até uma barra de ferro. Eles ainda o humilharam tirando suas roupas e inserindo objetos em sua boca e ânus. E quando James já estava bastante machucado, possivelmente morto, o Robert e o John, na tentativa de despistar qualquer indício de assassinato, o colocaram no meio dos trilhos para que o trem passasse por cima de seu pequeno corpo e o desfigurasse por completo. É dito que além de despistar o crime, os 2 também queriam ver o trem passando por cima do corpo, então muito provavelmente eles ficaram até o final para assistir a cena. E como eu disse antes, quando a Denise viu as imagens das câmeras de segurança mostrando o James saindo do shopping com outras crianças, ela ficou bastante aliviada, afinal eram apenas 2 crianças. Porém, após 2 dias, o corpo do James foi localizado e ela não estava acreditando no que estava acontecendo. A polícia, da mesma forma, eles não conseguiam acreditar que 2 crianças fossem capazes de tamanha crueldade. O corpo do James tinha um total de 40 lesões bastante violentas e a perícia não conseguiu identificar qual delas havia sido a fatal. E após as investigações, tudo foi ficando mais claro, então as 2 crianças que apareciam nas imagens foram consideradas potenciais suspeitas. Mas elas ainda não haviam sido identificadas, pois no ano de 93 a tecnologia ainda era analógica, então a qualidade das imagens não era das melhores e isso dificultava o reconhecimento. Eles então passaram a investigar as crianças dos arredores, eles foram às casas, às escolas e eles davam uma maior atenção para aquelas crianças que tinham um perfil infrator. Inclusive, um garoto com a mesma idade do Robert e do John e com esse perfil de infrator começou a ser investigado e, em consequência disso, a família dele teve que se mudar porque eles começaram a receber ameaças dos vizinhos. E as 38 pessoas que avistaram os garotos também se manifestaram, mas foi a vizinha de um deles a grande responsável que fez a polícia chegar até eles. E a essa altura haviam várias crianças sendo interrogadas, entre elas o Robert e o John,
e eles eram os principais suspeitos porque em suas roupas haviam sido encontradas vestígios de sangue e também da tinta azul usada no crime. No início, eles negaram qualquer tipo de envolvimento, mas não foi preciso muito para que eles acabassem confessando. O John foi o primeiro a se confessar e ele se dizia totalmente arrependido e manipulável. Ele estava bastante eufórico e parecia ter uma grande preocupação com a família, perguntando o que poderia acontecer com eles. Ele também disse que toda a ideia havia sido arquitetada pelo Robert, que ele inclusive teve bastante medo e só fez o que fez porque temia que o Robert pudesse matá-lo. Do outro lado, o Robert também colocava a culpa no John, só que o que chamou a atenção mesmo no seu depoimento foi a sua falta de remorso. Ele tinha um perfil apático e não demonstrava arrependimentos, então isso fez com que a polícia o definisse como o líder do crime. E a essa altura, o caso James Burger já havia ganhado bastante repercussão, não somente no Reino Unido, mas no mundo inteiro. O fato dos assassinos serem duas crianças era o que chocava. 9 meses após o crime, em novembro de 93, o julgamento aconteceu e os 2 assassinos, agora com 11 anos de idade, foram condenados a somente 8 anos de prisão em uma instituição para jovens infratores. Obviamente que esse resultado gerou revolta na família do James e também na população, e como resposta, a população criou um abaixo-assinado que teve quase 300 mil assinaturas, e esse documento pedia o aumento da pena e até prisão perpétua para os 2 assassinos. E essa movimentação gerou resultados, pois a sentença deles subiram para 15 anos, porém eles nunca chegaram a cumprir, eles ficaram realmente 8 anos presos, e conseguiram sair da prisão, terem a sua liberdade aos 18 anos em 2001. Não bastasse, digamos, que a impunidade, eles ainda obtiveram o direito de trocar as suas identidades. Assim que libertados, o Robert e o John passaram a ter uma vida normal com os seus novos nomes. O John, o garoto que dizia ter feito o crime de forma forçada e por medo, teve que trocar de identidade por 2 vezes. Isso porque ele mesmo acabou revelando o próprio nome para os amigos ao se denominar como um assassino condenado. Da segunda vez foi basicamente da mesma forma, ele acabou revelando o seu nome na internet, novamente para se vangloriar. E ainda nessa época, pouco depois de ter a liberdade condicional, o John foi preso novamente, dessa vez por brigar com outro homem em um bar, e durante a prisão foi identificado que ele também estava portando cocaína. Ele seria libertado e pouco tempo mais tarde preso novamente, precisamente em 2017, dessa vez por um crime ainda mais grave. Após denúncias, no seu computador foi identificado mais de 1000 imagens de pornografia infantil. Em 2018, ele foi condenado a 40 meses de prisão e atualmente é dito que ele segue preso e os seus advogados já fizeram várias tentativas de liberdade condicional, todas essas negadas, sendo que a última foi em novembro do ano passado. Depois do ocorrido, o Robert, que foi descrito como o líder do crime, aparentemente não deu mais problemas para a justiça e fontes sugerem que atualmente ele seja casado com um outro homem que tem ciência de sua verdadeira identidade. Denise Fergus e Ralph Burger se conheceram em meados dos anos 80. Ele era segurança e ela trabalhava em uma sorveteria. Ela era do tipo que não se preocupava em ter uma carreira, pois o seu maior sonho era ser mãe e cuidar dos filhos. Assim que começaram a namorar, o Ralph e a Denise passaram a morar em uma casa próxima à dos pais dela e após 2 anos de relacionamento, ela engravidou. Porém, a criança que estava a caminho não era o James, mas sim uma menina que se chamaria Kirsty. Sim, se chamaria porque a Denise ela não chegou a finalizar a gravidez, em decorrência de um aborto espontâneo. Essa perda devastou o casal, porque, como eu disse, o sonho dela era ser mãe, então essa perda foi um grande trauma. A Denise até chegou a dizer em entrevistas que ela destacou esse dia como o pior da sua vida, mas mal ela sabia que o pior ainda estava para acontecer. E 2 anos após a perda de Kirsty, a Denise engravidou novamente e dessa vez era o pequeno James que estava a caminho. E a Denise ela já tinha esse perfil, de ser uma mãe bastante cuidadosa.
carinhosa com os filhos, porque o sonho dela era ser mãe. Então, imaginem só, depois da perda da Kirsten, ela se tornou 100 vezes mais cuidadosa e atenta com o James. Então, para todo lugar que ela saía, ela levava ele e ela tinha essa necessidade de dar uma atenção maior. E como eu disse antes, o James era uma criança bastante levada, então toda vez que a Denise saía, principalmente quando ela ia a mercados ou a shoppings, ela pegava um carrinho de compras e colocava ele em cima, porque assim ela não corria o risco de perder ele de vista. Só que naquele dia ela resolveu não usar o carrinho, e o fato dela sempre fazer isso e naquele dia ela não ter feito e ter acontecido o que aconteceu fez com que ela passasse a se culpar. Então, por muito tempo, ela se perguntou: por que eu não coloquei o meu filho naquele maldito carrinho? E não bastasse isso, o pai do James, o Ralph, também passou a culpá-la. Em entrevistas mais recentes, ele chegou a dizer que hoje em dia ele se envergonha por isso, mas justificando, ele disse que na época, na dor do luto, ele não conseguia medir as suas atitudes. Isso porque ele também sofreu bastante com a perda do James, chegando a entrar em estados depressivos e também a ficar viciado em álcool. E, consequentemente, isso acarretou em um distanciamento entre os dois, que acabaram se separando em 95. Lembrando que pouco tempo depois da morte do James, a Denise descobriu a sua terceira gravidez, então muito provavelmente ela já estivesse grávida quando o crime aconteceu. Tanto que ela não pôde comparecer a algumas audiências logo após o crime, porque por recomendações médicas foi informado a ela que o estresse, das situações que ela passaria poderia prejudicar gravemente a gravidez, visto que ela tinha um histórico de aborto. E então o Michael, nome do terceiro filho, nasceu logo após o julgamento dos assassinos em novembro de 93. Como eu disse antes, em 95 a Denise e o Ralph se divorciaram, mas antes disso, antes do divórcio acontecer, mesmo com o distanciamento e com as brigas, possivelmente eles ainda tentaram sustentar essa relação, unidos pelo desejo de vingança, de justiça, na verdade, pelo James, e também pelo nascimento do Michael. Porém, chegou um ponto em que realmente não dava mais para sustentar a relação, isso em 95, que foi o ano que eles decidiram se divorciar. E em 96, ela conheceu um novo amor, um homem chamado Stuart, consideravelmente mais novo do que ela, mas com uma maturidade gigantesca. E o casal teve mais 2 filhos, Leon e Thomas. E questionada sobre a primeira vez que conseguiu sorrir após o crime, Denise disse que foi com o nascimento de seu terceiro filho, Michael. Quando peguei aquele pequeno ser no meu colo, pensei: preciso parar de pensar no que aconteceu e começar a pensar no que está acontecendo. Eu preciso ser uma mãe novamente e não posso deixar que minha raiva envenene o meu filho. No julgamento do caso, ela disse que fantasiou o James entrando pela porta do tribunal, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. E quando ela viu que aquilo realmente não iria acontecer, ela desabou. E por muitos anos, ela sustentou um grande ódio pelos assassinos, chegando ao ponto de localizá-los e também persegui-los, mas ela desistiu quando viu que não valia a pena. E questionada se pretende perdoar os assassinos um dia, ela responde que não, e que também pouco se importa para aquelas pessoas que dizem que ela precisa perdoar, que o perdão é o caminho da plenitude. Então, se perguntarem isso para ela no leito de morte, ela vai dizer que não, que ela não os perdoa. E também, ao ser questionada sobre as 3 prisões do John no decorrer dos anos, ela disse que não ficou surpresa, pois sempre soube que ele era um sádico pervertido. Inclusive, hoje em dia, ela ainda defende a ideia de que os dois nunca deveriam ter sido soltos, e quando questionada sobre a ideia de ainda buscar por justiça, ela diz não ter mais energia para isso. Isso porque a sua intenção agora, após 30 anos do crime, é criar um legado para o James e fazer com que ele seja lembrado não somente como o garotinho assassinado, mas sim pelo que ele era em vida. Um garoto alegre, gentil, amoroso e que adorava dançar as músicas do Michael Jackson. E esse foi o caso do James Burger. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, caso vocês realmente tenham gostado, e também se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. É isso, galera. Até a próxima!